todos, que a luz do Mestre nos ampare, nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Nós já colocamos ali o tema, né, que nós vamos estar refletindo hoje, e recomendo no final ali tem um filme, né, de 11 minutos, são 3 partes de 11 minutos cada uma, interessantíssimo, vale a pena estar lá. Nós temos uma bibliografia muito extensa, eu não coloquei ali, nós temos um livro dos médiuns, muitos outros livros que vale a pena e que podem ser consultados para o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje. Quando nós pensamos em fluidos, né, no primeiro momento não vem esses tipos de fluidos, porque hoje o termo é empregado de uma maneira muito mais abrangente. Todo óleo, líquido, o vapor, tudo é considerado fluido hoje. Antigamente, principalmente quando Kardec codificou a nossa doutrina, o fluido era um termo usado apenas para elementos inconsideráveis, que não tinha peso. Então, a gente entendia fluidos muito, ou se compreendia fluidos muito no sentido desses fluidos quase espirituais, mais eterizados. Mas os tipos de fluidos, de uma maneira geral, que nós temos são os fluidos inorgânicos, os fluidos espirituais, os fluidos magnéticos ou vitais. Os fluidos espirituais, nós recebemos a espiritualidade manipula e nos auxilia. Não é esse o foco da nossa reflexão de hoje. Os fluidos inorgânicos, alguém vai virar para mim e falar assim, mas nós nem sabíamos que isso existiu. Eu também não. Eu até assustei na hora que eu encontrei, porque na verdade, com a fotografia aqui, William, os minerais, eles apresentam uma aura, por assim dizer, mas ela é mais opaca e ela é constante. Os fluidos magnéticos orbitais nós estamos vendo aí através da fotografia aqui, e eles não. Quanto mais vida se tem, mais eles aparecem, em volta de toda a superfície que está sendo fotografada. E quando uma folha, por exemplo, é retirada, essa luz à sua volta, podemos dizer assim, ela vai diminuindo até ficar no mesmo nível dos fluidos inorgânicos. Ela não desaparece totalmente. O objeto da nossa reflexão de hoje são os fluidos magnéticos orbitais. Para a gente começar o estudo, vamos só refletir em algumas situações. Tá? Bom, nós sabemos que somos formados por espírito, perispírito e corpo. E sabemos que o espírito e o perispírito são indissociáveis, eles estão sempre juntos num nível evolutivo que a gente consegue imaginar, até ele. Depois de determinado momento, esse corpo, o perispírito, vai se eterizando. Bom, então nós temos o espírito que está sempre acompanhado do seu perispírito, porque o espírito não tem forma, a forma é o perispírito que dá, mas o perispírito tem a forma. E temos o corpo físico. Bom, se o perispírito pudesse atuar na matéria, os espíritos que estão sempre com o perispírito, eles poderiam, de alguma forma, fazer deslocar os corpos, atuar na matéria também. Isso nos leva a entender que entre o perispírito e o corpo físico deve existir algum quarto corpo que vai permitir a cola, vai permitir o canal, vai ser o fio condutor energético que permite que o perispírito atue sobre o corpo físico. Porque se a espiritualidade tivesse essa possibilidade, se eles conseguissem fazer isso, o mundo espiritual atuaria de uma maneira muito mais intensa no mundo físico, não é mesmo? Então existe alguma coisa que eles não possuem que nós possuímos e que é muito precioso para o mundo espiritual.
nosso perispírito, que serve de canal entre o perispírito e o corpo físico. E é este corpo energético que permite que o espírito possa atuar na matéria. Utilizando o perispírito, o corpo energético, então forma essa cola. Tanto que quando nós desencarnamos, esse corpo energético, que é o corpo vital, nós vamos chamar assim, cada um chama de um jeito, né? Mas nós vamos ficar no corpo vital, ele desaparece, ele se esparrama de volta na natureza, dependendo da quantidade de fluido vital que esse corpo tinha ao desencarnar o espírito considerado. Bom, então nós percebemos que nós temos, todos os seres vivos têm a vitalidade, nós temos o fluido vital. E esse fluido vital que é a vedete hoje da nossa reflexão, do nosso estudo. É sobre ele que nós vamos estar refletindo e trabalhando. Bom, o fluido vital, então, é um fluido mais ou menos grosseiro encontrado apenas nos seres orgânicos. Quando nós falamos, ou a espiritualidade fala, que ele fala desse jeito também, André Luiz, mais ou menos grosseiro, quer dizer que não é um fluido tão eterizado, não é um fluido espiritual, é um fluido animalizado, é um fluido material. Então ele é mais denso do que o nosso perispírito. É o responsável pela mineralização da matéria dos seres vivos. Então todo ser vivo, ele move, ele acha que está vivo por causa desse fluido vital que todos nós temos. Forma-se, como todos os fluidos espirituais, de transformações do fluido cósmico universal. Nós sabemos que existem o fluido espiritual e material. Todo fluido que nós falamos que não é espiritual é material. Tudo que nós conhecemos que não é espírito é matéria nas suas várias formas, de fluídicas até a matéria densa. Tudo vem do fluido cósmico universal. Dependendo do nível de proximidade das partículas, nós teremos objetos mais densos e menos densos. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido. Quantidade essa proporcional ao tempo médio de vida que terá na Terra. Tem dois aspectos aqui para a gente refletir. Primeiro, durante o processo gestacional, aí nós perguntamos como que começa a vida, o fluido vital começa a impregnar a vida. E aí nós temos uma coisa muito interessante que agora fala a respeito. A gente tem hora que pensa, se a gente parar para analisar, na formação da vida, nós sabemos, todo mundo estuda biologia, que milhões de espermatozoides fazem uma corrida desesperada, uma corrida alucinada para encontrar um óvulo e formar o zigoto, para em busca da vida. Então existe uma corrida dos espermatozoides em busca da vida. Vence essa corrida. E os outros? Ficam desperdiçados? Aí está o mais fantástico da vida que surge, da sabedoria divina. Todos os outros que não conseguiram vencer a corrida pela vida, eles seguem a vitalidade que eles têm para aquele zigoto que se formou e, a partir daí, a energia vital então presente, ela vai sendo trabalhada e vai sendo aumentada na formação daquele ser. Então, todos depois eles são executados, mas antes disso eles fornecem o fluido vital para aquele novo ser que está chegando. A outra situação que é importante a gente colocar é que a quantidade proporcional ao tempo médio de vida. Então, o fluido vital que vai ser trabalhado, que nós teremos no nosso organismo, no período gestacional vai ser trabalhado isso, que nós vamos estar trabalhando a vida inteira, ele é para um determinado tempo de vida.
né? É como se a gente for fazer, nós somos um carro, vamos fazer uma viagem, né? E colocamos gasolina para dar conta daquela viagem. Mas nada impede que a gente seja perfeito, dirija na velocidade ideal e a gasolina dê um pouco mais, não é mesmo? E tem vezes que se a gente abusar, a gasolina não vai dar para a viagem inteira. Então, o fluido vital, ele é de acordo com o tempo de vida que nós temos, mas ele pode ser aumentado e pode ser diminuído dependendo da nossa postura diante da vida, das nossas atitudes. Essa carga de fluido vital, no entanto, poderá sofrer modificações durante a existência, para mais ou para menos. O fluido vital, no seu conjunto, vai constituir o que se denomina de dupla térmica, corpo vital ou bioplásmico. Eu falei plasmático, desculpa. Bioplásmico. Então, já foi falado, mas lembrando que é como se fosse o próprio corpo. Uma observação interessante, tá? O nosso perispírito, ele tem todos os nossos órgãos, exatamente como são o corpo físico, formados no perispírito. Né? Nós temos o estômago, o coração, o fígado, o baço, tudo no perispírito. No corpo etérico, não. Nós temos um corpo humano, a forma do corpo humano, mas em energia, envolvendo todas as nossas células de uma maneira geral. Os órgãos necessitam da energia vital, ao mesmo tempo que, pelo metabolismo orgânico, a atividade dos órgãos também produz componentes dessa energia. Tá, então como que nós vamos adquirindo essa energia vital, além dessa primeira, né, descarga energética que a gente tem na formação inicial? Nós adquirimos o feto, nós depois de criança, adulto, adquirimos esse fluido vital através da alimentação, através do oxigênio, da respiração e através da movimentação, do metabolismo de nossos órgãos e nossas células. Quando fala assim, necessitam ao mesmo tempo que produzem, significa que nós podemos comparar isso a uma bateria. Quando nós pegamos a bateria, dá-se uma carga inicial nela. A partir daí, a própria atividade da bateria faz com que a sua carga se mantenha. Se nós pararmos com a bateria, tende a descarregar. Ou se abusarmos, né, nós podemos estar atrapalhando o rendimento dessa nossa bateria, a mesma coisa com o corpo vital. Então, ao mesmo tempo que nós produzimos o fluido vital pela metabolização do nosso organismo e aspirando do ar do alimento, nós também gastamos essa vitalidade, né, na energia que nós gastamos na vida. E a alimentação é interessante, a gente, vocês já devem ouvir falar, é importante a gente comer vegetal, a fruta, logo depois de colhida. Quando ela tem mais vitalidade, quando ela tem mais energia em volta dela, porque com o tempo essa vitalidade vai dispersando na natureza. Se não tiver o princípio da vida para poder manter essa vitalidade nos seres vivos. Segundo Jorge André, o fluido vital constitui uma zona de energias bastante densificadas, dispostas entre o perispírito e o corpo físico. Por ocasião da morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração qual ocorre ao corpo físico. André Luiz fala que de 42 a 72 horas esse corpo vital pode demorar para dispersar. No caso de acidentes violentos e suicídio, isso pode demandar muito mais tempo. Isso faz com que o espírito se sinta preso de alguma forma ao corpo físico. E esse corpo vital, esse fluido vital, vamos deixar claro mais uma vez que ele é fabricado e ele é produzido, né? Fabricado, não produzido pelo ser vivo, pelos encarnados. Os espíritos não podem produzir fluido vital. Ele é utilizado pela espiritualidade, tirando dos seres encarnados. Daí, nessa dispersão que
iniciação é quando a gente vê falar do vampirismo, de espíritos que às vezes frequentam os cemitérios, espíritos inferiores, com o objetivo de estar ainda tirando o fluido vital que tem em algum cadáver daqueles que estão ali. Então, é um fluido muito importante e muito necessário quando a espiritualidade quer atuar de alguma forma no nosso mundo físico. São três as principais condições onde o fluido vital terá uma participação ativa. Na animalização da matéria, que é como nós vimos até agora, o fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade da matéria organizada. Então, tudo que tem vida, só tem vida ou se move, no caso dos que se movem, o animal, o vegetal, o homem, nós só conseguimos fazer isso porque nós temos o fluido vital, nós temos esse corpo vital. Na mediunidade de efeito físico, que não é o nosso foco, mas nós vamos falar alguma coisa a respeito. O fluido vital é um dos constituintes do ectoplasma, material de que se utilizam os espíritos nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Então, quando o espírito quer atuar, quer materializar, quer promover talvez aparecer que apareça um objeto, alguma coisa assim, eles utilizam o fluido vital, que nesse caso, manipulado pela espiritualidade, passa a receber o nome em determinados casos de ectoplasma. E nas curas espirituais, esse é o nosso foco. Nos processos de cura espiritual, onde são utilizadas energias dos encarnados, o fluido vital será o principal elemento a ser transfundido para o enfermo. Quem possui melhor condição pode doá-lo àquele que necessita dele e fazer a tornar a saúde uma criatura doente. Muito importante isso. O que significa isso? Todos nós temos fluidos vitais. Todos nós, através do nosso perispírito, que vai além do corpo físico, esse corpo energético também, temos condições de enviar para o outro, enviar para o ambiente esses fluidos vitais que nós temos, do mesmo jeito que nós recebemos esses fluidos vitais. Seria o tal do magnetismo, os fluidos magnéticos, que a gente fala tanto no passe aqui. Bom, se nós temos o fluido vital, e se o nosso fluido vital é bom, mais importante do que ser muito é bom, nós podemos curar. Todos nós podemos curar. Vós sois deuses, nós temos o poder da cura, não necessariamente nas nossas mãos, na nossa alma, na nossa vida. Então, essa possibilidade maravilhosa é que nós temos que refletir sobre ela. Os passes, as cirurgias espirituais e processos similares de curas físicas e mentais envolvem a administração de recursos materiais e imateriais espirituais. Isso significa que, quando a espiritualidade faz um tratamento lá dentro, na hora do cabine do passe, ou se tiver tendo uma cirurgia espiritual em outra sala, a espiritualidade utiliza de todos os presentes esse fluido vital que nós possuímos, se estiver em boas condições. E esse material é manipulado pela espiritualidade, junta-se a ele os fluidos da natureza, mas os fluidos espirituais, né? Faz lá uma mistura e esse fluido é o que é trabalhado nas curas e nos trabalhos da espiritualidade. Em várias obras, nós temos principalmente de André Luiz, ele fala de espíritos já desencarnados, então, que são levados a reuniões mediúnicas onde precisam fazer um tratamento e são feitas verdadeiras plásticas espirituais, porque esses espíritos estão lesionados devido a problemas nas
nessa encarnação, há problemas na própria vida, e para que possa ser tratado, eles precisam de um elemento que seja um elemento mais denso. Então, principalmente para esses casos, a espiritualidade utiliza do ectoplasma que nós conhecemos, né, que é, então, trabalhado por esses espíritos. Então, nós temos um compromisso seríssimo quando nós frequentamos os lugares, quando nós queremos estar ajudando. Nas cirurgias espirituais, os técnicos desencarnados utilizam o fluido vital, que já trabalhado se chama ectoplasma, do médico de fenômenos físicos. E também os fluidos nervosos emitidos pelas pessoas presentes. E esta aglutinação polarizada sobre o enfermo presente possibilita resultados mais eficientes e imediatos. Ele aqui chama de fluidos nervosos dos que não são médicos. Mas nós também não sabemos se somos ou se não somos médicos, né? Isso me faz lembrar, lá nos meus 18 anos, há muito tempo atrás, eu frequentava a reunião mediúnica, frequentei quase 20 anos. E um dia eu falei com o mentor que eu estava muito triste, que eu não fazia nada. O que eu estou fazendo aqui? E aí ele brincou comigo e falou assim: você está fornecendo ectoplasma. Naquela época ele falou: nós precisamos muito do ectoplasma. Então não pense que você não está fazendo nada. E ainda está sendo preparado para trabalhar mais tarde. Então, assim, eu me senti mais útil, porque tem hora que a gente fala assim: gente, nós estamos aqui no trabalho, mas nós fornecemos energia, nós estamos doando quando nós estamos presentes em qualquer trabalho espiritual. A ação do fluido vital magnético apresenta efeitos muito variados sobre os enfermos. Efeitos esses que são às vezes lentos a exigir tratamento demorado e outras vezes rápidos. Havia pessoas que produzem curas instantâneas pela simples imposição das mãos ou tão só pelo uso da vontade. Se nós não somos médicos curadores, vamos ser, então, com boa vontade, aqueles outros que mais lentamente, mais devagar, mas conseguem fornecer o que tem de melhor. Bom, isso tudo aqui que eu escrevi foi só para mostrar que o Richer é o cara, né? Ele, de repente, ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1913, era um cientista sério, era um médico dedicado, e ele que usou pela primeira vez o termo ectoplasma. Charles Richer usou esse termo para designar uma espécie de substância esbranquiçada que pode exteriorizar-se para fora do corpo de determinados médicos, mais frequentemente pela boca, mas pode exteriorizar por qualquer orifício do corpo humano. Essa substância é também sensível a determinados impulsos. Se exterioriza visível a partir do corpo de determinados indivíduos com características especiais de sensitivo médico, permitindo a materialização de formas de corpos humanos distintos daquele de onde saiu ou de formas de membros tais como mãos, rostos e bustos, que é a formação, né, desses membros separados. Então vamos falar rapidinho sobre isso, porque não é o nosso foco, mas eu achei interessante, porque o ectoplasma, essa expressão é usada principalmente para o efeito de materialização. Então, quando a espiritualidade tira o fluido vital do médium e manipula esse fluido transformando em ectoplasma, determinados médiums têm a possibilidade, têm a capacidade de fornecer um fluido que pode se tornar visível a qualquer pessoa, né? Esse fluido preciso que chama normalmente de ectoplasma, embora alguns autores considerem ectoplasma todos os fluidos trabalhados, mas esse que se torna visível é o mais comum, né? Que
pós-mortalidade, por cujo motivo serve de alavanca para interligar os planos físico e espiritual. Então, a espiritualidade, principalmente André Luiz, fala muito nesse elemento, tá certo? Que é utilizado e que é trabalhado pelos espíritos de luz, e que alguns médiuns, chamados médiuns de materialização, têm a capacidade de fornecer. E do mesmo jeito que esse elemento vai para o ambiente, é utilizado, ele volta para o médium depois. Historicamente, o ectoplasma tem sido identificado como algo que é produzido pelo ser humano, que em determinadas condições pode liberá-lo produzindo fenômenos diversos. Então, nós temos o ectoplasma conhecido há muito tempo, né, que historicamente ele também é conhecido como elemento fornecido pelo ser humano, os encarnados que têm condições. A espiritualidade coloca que também os animais e os vegetais têm condições de fornecer o elemento, mas mais rúdimentar. Bem, o que André Luiz fala no livro Os Domínios da Mediunidade? O ectoplasma é uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Prossegue explicando que está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente a homem, mas a todas as formas da natureza. Então, o André Luiz também fala em sessões de materialização e fala na utilização desse ectoplasma para cirurgias, para trabalhos espirituais e para essa manifestação. Só para informar, mostrar uma curiosidade, nós temos aqui uma foto, isso é o espírito materializado do lado do Brooks, William Brooks. É o espírito da Katia King. Ela, durante 3 anos, materializou em reuniões de estudo, onde a médium, no próximo parece a médium, era algemada para não ter mistificação, e o espírito aparecia, e aí veio uma coisa muito interessante. Tem os livros, a Katia King tem um livro só com esse nome, que fala sobre essas experiências, muito interessante. Tem 2 livros do nome Materialização Luminosa, que falam sobre as materializações, muito interessante. A história da Katia é interessante porque eu achei, quando eu li o livro, que ela dançava, ela tocava, ela cantava, ela conversava o tempo todo com as pessoas que estavam presentes naquela reunião. E eu falei assim, gente, mas cadê o foco? Né? Todo mundo conversando, dançando e cantando, né? E aí, nesse estudo que eu fiz agora, tem uma explicação dada pelo, inclusive, se não me engano, pelo André Luiz, que quando acontece uma reunião, tipo uma reunião dessa aqui, e a espiritualidade precisa utilizar a energia que nós estamos fornecendo. Se não tiver nada para focar nas pessoas, o que vai acontecer? Cada um vai ficar parado, em vez de concentrar, vai ficar pensando nos próprios problemas. E isso atrapalha as reuniões. Isso não ajuda. Um vai pensar, vai orar, mas a gente não consegue ficar orando tanto tempo. Aí a gente começa a pensar em um filme, em um problema, e outro, e aí começa a pensar coisa que atrapalha a reunião. Então, quando vocês estão aqui, tem alguém falando que além do estudo, o objetivo é focar todo mundo para que, enquanto vocês estão prestando atenção, o trabalho possa ser feito com mais tranquilidade. Quando tem a música no começo da reunião, o objetivo é o mesmo, é fazer com que as pessoas fiquem prestando atenção naquilo. Não precisamos se preocupar, nós temos que ficar orando com o tempo, nós temos que focar numa coisa boa, e a espiritualidade dá conta de fazer o resto. Então era isso que a Katia fazia. Ela, de alguma forma, entretinha as pessoas para concentrarem a atenção nela e dar conta de manter o efeito, né, de materialização. E ela fala no final do livro, não, vocês vão ver, né? Mas ela fala no decorrer do livro que ela estava cumprindo uma missão. Porque os espíritos que materializam são os espíritos mais ligados à Terra. É muito difícil para o espírito muito evoluído ele materializar, né, utilizando esses ectoplasmas. Acontece, mas são em reuniões muito especiais.
Uma outra curiosidade que eu gostaria de colocar para vocês, dá a impressão que foi feita uma escultura para o ectoplasma, não dá? Mas não é isso que acontece. É como se o ectoplasma fosse uma lama. Pensem numa lama. E aí o espírito, né, que está com o seu perispírito, entra naquela lama e sai todo iluminado. Então o ectoplasma ele está só na superfície do perispírito do espírito. E as cores são um pouco diferentes, porque onde tem mais contatado, mais ectoplasma, fica mais branco. Quando ele está mais fino, fica mais escuro. Então, as materializações aconteceram numa quantidade muito grande, foram muito estudadas na época de Kardec. No início, Chico Xavier também frequentou reuniões de materialização, mas as reuniões de materialização são muito difíceis de serem feitas. Que é muito precário, todo o sistema de luz, de iluminação, porque queima o ectoplasma, é perigoso para o médium. Então, o Chico conta que, quando ele frequentava a reunião de materialização, tia Mano chamou e falou para ele que não era isso que ele veio para fazer, não era para mexer com materialização. Porque a materialização, ela não ficou muito disseminada, nem muito usada dentro da doutrina, porque ela atinge um público muito pequeno. Precisa de cuidados muito especiais para a materialização. O Valdo Vieira continuou trabalhando nesse sentido, e nós temos em Belo Horizonte o Centro de São Luís, que fazem trabalhos belíssimos de materialização, mas Emmanuel falou com o Chico que a missão dele era atingir multidões, ele tinha que atingir milhões de pessoas. E para isso ele ia trabalhar em cima da psicografia, ele não ia trabalhar com a materialização. Mas fica colocado que a materialidade, nós temos a médium, ela está algemada numa cadeira para não parecer que foi, né, algum tipo de presença dela mesma. Então, tem uma série de pesquisas feitas em cima disso, é muito interessante. É uma maneira de provar a vida, né, a existência do mundo espiritual, mas outras maneiras realmente provocaram um impacto igualmente interessante na transformação desse caminhar da doutrina, né, neste ser. E aí alguém vai virar para mim e dizer, e a beleza doutrinária? Kardec nunca falou na palavra ectoplasma. Ele não falou na palavra ectoplasma, porque o Michel que criou essa palavra para esse elemento. E como sabia-se que ele era tirado do ser humano também, né? É um fluido humano, nervoso, e na célula nós temos o citoplasma, então ele utilizou esse nome pela similaridade, porque entende-se também a tirada das células dessa substância que é o nosso fluido vital. Bom, mas Kardec fala de outras formas, referindo-se em particular às aparições tangíveis. Em O Livro dos Médiuns, ele registra que o perispírito é o princípio de todas as manifestações até então tidas à conta de maravilhosas. Então, toda aparição que acontecia devia-se ao perispírito ou do médium que estava fornecendo o elemento perispiritual, né, ou a vitalidade que reveste o perispírito, ou o espírito que estava utilizando o perispírito para se não usar, digamos assim, de ectoplasma e se tornar visível às pessoas presentes. Referindo-se às características e propriedades do hoje chamado ectoplasma, na Gênese, ele fala de fluido perispirítico, ou segundo outros tradutores, de fluido perispiritual, referindo ao mesmo fluido vital que nós falamos hoje e que é trabalhado e transformado em ectoplasma. Depois de Kardec, os espíritos deixam entender que o ectoplasma, como produto acabado, pronto para ser utilizado em reuniões de materialização ou de outros objetivos terapêuticos, né, em várias outras utilizações, é composto por outras substâncias além das orgânicas do médium. Então, nós temos isso claro, né, em uma vasta bibliografia escrita.
espiritualidade, André Luiz através de Alves, né, fala que aí temos o material leve plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividir em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço a saber. Fluidos A, representando as forças superiores e sutis da esfera espiritual, os fluidos espirituais. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. Então, o fluido que nós fornecemos são os B. O fluido C constitui energias tomadas à natureza terrestre. Agora é que vem o que importa. Os fluidos A podem ser os mais puros, os espirituais. E os fluidos C podem ser os mais dóceis, os fluidos mais rústicos. No entanto, os fluidos B, que são os que nós fornecemos, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar os mais nobres projetos. Daí, às vezes, a grande dificuldade que a espiritualidade tem nos tratamentos espirituais, nas cirurgias espirituais, nas materializações. Porque nós, na nossa ignorância, não conseguimos nos preparar adequadamente para dar o reforço necessário que a espiritualidade precisa nessa ajuda, nesse trabalho que fazem junto à humanidade. É muito importante que tenhamos consciência disso para que possamos mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Nos Missionários da Luz, André Luiz reforça isso. Logo depois, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou o instrutor solícito. Solicito que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. Então, ele coloca ali que são utilizados elementos da natureza. Bom, já nós percebemos, então, a importância desses fluidos e que nós somos capazes de curar, nós ajudamos a espiritualidade, a questão e a pergunta que não quer calar é: como nós podemos fazer isso então? Como trabalhar a nossa vida, as nossas posturas, para que sejamos um elemento dócil, para que sejamos um elemento ativo, espiritualmente falando, nas nossas casas espíritas, e não só no nosso lar para ajudar os nossos filhos, no nosso trabalho para as pessoas que estão à nossa volta, porque a espiritualidade não escolhe hora nem lugar para ajudar. E ela, quando vai ajudar, ela utiliza do recurso daqueles que estão ali perto e têm condições de doar. Por que não estarmos preparados para essa doação na nossa vida? Eu me lembro que quando eu me tornei mãe, minha primeira filha, e eu tinha uma preocupação enorme. Foi quando, com mais afinco, eu me preocupei com a reforma interior, porque eu falava assim: gente, na hora que a espiritualidade precisar de mim para ajudar minha filha, eu tenho que estar pronta. E eu me preocupava muito com isso, e orava muito para ter condições de auxiliar na hora que tinha a espiritualidade precisar. E dentro do nosso egoísmo, a gente pensa primeiro no âmbito familiar. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos que propor, que fazer para estarmos aptos a essa ajuda? Preparação física para a doação de fluido vital. Se o médium não tem saúde, não pode dar a outra. Vamos entender que cada um de nós é um médium. Nós somos médiuns em potencial. Não somos médiuns ostensivos, tá certo? Mas somos médiuns dedicados do coração. E tudo que nós possuímos em termos de energia, de vibração positiva, é usado pela espiritualidade. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Porque não adianta a gente querer ser passista, a gente querer ajudar a nossa família, a gente querer limpar a atmosfera fluídica dos lugares com a nossa vibração positiva, se nós estamos debilitados.
fluido vital, assim como debilitados nós não podemos doar sangue. Doe sangue sempre. Eu sou doadora e vocês precisam ver a confusão, até atestado do meu cardiologista, vocês pediram a última vez. Então, mas você tem que estar bom mesmo para poder ter condição de ir lá e doar o sangue, é a mesma coisa do fluido. Nós temos que ter condições para doar um fluido vital saudável, né? Se os fluidos saem do corpo e do espírito do médium, é lógico que é bom impregnado do que eles contêm. Se o nosso corpo está são, nós temos que cuidar do espírito também. Porque a boca está cheia o coração. E tudo que nós damos é aquilo que nós temos. Ninguém tem condições de dar aquilo que não tem. Então, quando nós temos fluidos bons, pensamentos bons, sentimentos bons, quando nós buscamos uma fita rosa reforma interior, nós conseguimos doar fluidos salutares. E nós sabemos que o fluido bom, ele é capaz de tirar o fluido mal dos ambientes, de acabar com o fluido mal. Né? Então, a forma da gente eliminar o mau pensamento é com o pensamento bom. A forma de eliminar a vibração negativa é com a vibração positiva. Aí vamos ver quem tem mais força para poder estar saneando o nosso ambiente espiritual, assim como precisamos sanear o nosso ambiente físico. A mais leve alteração na saúde do médium impossibilita de dar passes. Boa alimentação é o primeiro passo. Abster-se de carne pesada e condimentos muito apimentados. Chocolate também é contrário aos bons fluidos. Gente, quando eu vi isso já há muito tempo, que chocolate faz mal para fluidos. Eu fiquei assim, estarrecida, que tristeza, não é mesmo? Mas a espiritualidade explica. E eu procurei saber por quê, né? O que sai furando isso? E de repente parece que existe alguma pasta, alguma coisa que fica presa no fluido. Eu não consegui entender muito. Tem coisas da espiritualidade que a gente não sabe explicar. Mas está no título, né? E ninguém está falando para você parar de comer carne, não estamos fazendo condenando a carne. Isso é uma opção individual. Isso eu acho que é uma questão de filosofia de vida. Mas, principalmente nos dias que nós vemos as reuniões, no dia que nós vamos tomar passe ou aplicar passe, o ideal é que a gente coma uma alimentação mais leve, uma coisa que não fique tão pesada. Por quê? Porque o nosso organismo vai ficar com aqueles miasmas pesados da carne e nós não teremos, quando for doar, o nosso fluido vai estar carregado desses elementos. E quando nós vamos receber os nossos fluidos, para que essa recepção seja muito boa, ele tem que ser compatível com o fluido que nós estamos recebendo. Então nós temos que estar tentando colocar a nossa alma, né? Porque esse fluido vital, ele forma a nossa alma, esse corpo vital, esse corpo energético. Então nós temos que estar numa vibração, pelo menos que tenha condições de captar, né, a vibração que nós estamos recebendo. Regime alimentar vegetariano e dieta hídrica. Então vamos tentar comer mais vegetais, né, de preferência frescos. Água em jejum na hora do repouso proporciona a regularização de todos os órgãos responsáveis pela nutrição. O exercício de respiração, respirar lentamente para permitir a perfeita combustão do sangue nos pulmões. Por quê? É a alimentação e o oxigênio que favorecem a nossa vitalidade, não é isso? Então, o nosso fluido vital, ele tem tudo a ver, a qualidade dele tem a ver com o tipo de alimentação que nós fazemos, com a quantidade de água que nós ingerimos e com a respiração que nós costumamos ter. Porque é do oxigênio, é dos alimentos, né, e da natureza que nós captamos esses fluidos para o nosso interior e eles são metabolizados, levados ao perispírito através dos chakras. Os chakras unem todos esses corpos energéticos e o nosso corpo físico fica favorecido também. Evitar muito desgaste físico das tarefas diárias para manter reserva de bons fluidos. Às
não é dia de faxina, não é dia de estar mexendo no jardim, de fazer trabalho pesado. É um dia para você ter mais cuidado, para você se preservar para receber ou para doar a sua energia. Dormir no mínimo 7 horas por noite. O excedente de horas é supérfluo e prejudicial. Então, assim, pode dormir 8 também, né? 7. Mas é importante a gente não dormir pouco e evitar dormir demais, porque nós sabemos que o nosso corpo físico precisa de equilíbrio em todos os sentidos. Preparação mental para trabalharmos esses fluxos. Sem comemorar a prova das tentações inferiores, não pode em absoluto haver um bom médico. Kardec coloca para a gente com muita clareza que o bom espírita não é aquele que nunca tem tentação, mas é aquele que resiste com bravura às tentações que tem na vida. Não é aquele que não tem nenhum defeito, mas é aquele que busca com afinco vencer as próprias dificuldades. Então, ele não coloca que nós precisamos ser santos para poder trabalhar na seara espírita, auxiliando os espíritos de luz. Nós precisamos dar o melhor que nós temos, para que sejamos capazes de trabalhar assim, auxiliando esses espíritos benfeitores. Então, nós temos que buscar vencer essas tentações e trabalhar a reforma interior. O médium, todos nós, está na obrigação de trilhar a cena evangélica por pensamento, palavras e obras. É tentar seguir os ensinamentos de Jesus em todos os instantes de nossas vidas. É buscar a sua palavra, é buscar o seu exemplo, né, até na hora de pensar, na hora de querer o bem ou o mal de alguém, na hora de mandar pensamentos positivos. É ter sempre a imagem dele nos acompanhando e nos guiando. Manter uma linha de conduta impecável. Boa saúde e moral sã é igual a bons frutos. Então, se nós queremos ser elemento de luz da mundo espiritualidade maior, nós temos que trabalhar a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Preparação espiritual. O médico curador, qualquer médico que doe fluidos, prepara-se espiritualmente pela reforma moral, reajustando os bons sentimentos. Então, é um trabalho perseverante de busca, é um trabalho interior que nós temos que fazer. Bom, autocura. Quando a criatura possui a convicção sincera e pura, lembrada por Jesus, no exemplo do grão de mostarda e da fé que renova montanhas, ela mesma pode dispensar o curandeiro, o médico e os médicos, e assim recuperar-se completamente. Vós sois Deus, já diz Jesus. Se nós somos deuses, nós temos condições de trabalhar a nossa vibração, de captar as energias que nós necessitamos para o nosso organismo, de aumentar cada vez mais essa nossa vitalidade e de doá-la ainda. Então, nós temos o poder de nos curar. O próprio Jesus não pôde curar todos os enfermos, pois enquanto alguns não possuíam a fé que renova montanhas, outros não estavam em condições de livrar-se dos seus sofrimentos e mazelas físicas, determinadas pela lei do karma. A saúde do corpo físico é menos importante do que o equilíbrio espiritual da alma. Então, às vezes, nós ficamos muito ansiosos quando nós estamos fazendo um tratamento espiritual, quando nós tomamos passes toda semana e achamos que não estamos melhorando. Com certeza, nós estamos fortalecidos, nós estamos sendo trabalhados, dos ingredientes necessários para que suportemos com melhor empenho, com mais paciência, com mais tolerância as provas nossas de cada dia. Mesmo se não mereçamos, a questão não é nem merecer, não. Mesmo se precisamos passar por essas provas e a espiritualidade não consiga nos livrar daquele sofrimento, nós temos que entender que tudo que nós temos na vida, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos é uma colheita. E às
esse entendimento. E que peçamos a espiritualidade que nos fortaleça nos nossos problemas, se eles não estão sendo sanados na nossa casa espírito, nas nossas vidas a médico, né? E que tenhamos assim a paciência, que tenhamos a gratidão no coração de saber que com certeza o melhor que a espiritualidade pode fazer por nós é estar fazendo. Isso é importante, essa convicção é importante. Todo gesto ou ato que tem em vista satisfazer a nossa verdade, o nosso orgulho, é sempre uma realização desfavorável ao próximo, pesando na balança da justiça divina contra nós mesmos. O verdadeiro sentido da vida é o amor. E o amor é um estado de espírito, de doação incondicional, que nos impõe o dever de pensarmos também nas aflições dos outros. Só pelo amor será salvo o mundo. Então, quando nós fazemos tudo isso, trabalhamos os nossos valores interiores, melhoramos a nossa vibração e nos dispomos a doar os fluidos para que o outro seja tratado, para que o outro melhore, isso é uma doação incondicional. Nós estamos ajudando a nós mesmos, mas estamos nos dispondo, independente de quem seja, independente de que forma seja, nós estamos nos colocando à disposição de Deus para ser um instrumento da sua cura, do seu amor, da sua intercessão junto aos homens. E que melhor coisa nós podemos esperar da vida que nós estamos sendo do que ser instrumentos na mão de Deus. E que sejamos cada um de nós, na medida da nossa capacidade, na medida do nosso amor, instrumentos perfeitos na mão do Senhor. E que Ele nos ampare e proteja sempre. Que assim seja.